Ok, pessoal, então dando continuidade ao nosso treinamento, e na aula de hoje a gente vai falar sobre, na verdade, a gente vai aprender a dividir a instalação em circuitos, ok, gente? Dividindo a instalação em circuitos é o tema da aula de hoje, e quando a gente fala em dividir a instalação em circuitos, a gente está falando do quadro de distribuição. Então observe aí esse quadro de distribuição que está aparecendo na sua tela, é um quadro de distribuição como esse. Observe onde é que estão os circuitos, nos disjuntores, ok, gente? A gente está vendo os disjuntores, a gente está vendo os dispositivos de proteção, tanto DPS quanto interruptores diferencial residual, no caso os IDRs. Tudo isso compõe o quadro de distribuição, ou seja, compõe a divisão dos circuitos. E quando a gente fala divisão do circuito, a gente fala de circuito de iluminação, circuito de tomadas, ok, pessoal? Tanto tomada de uso geral quanto tomada específico. E aí quando a gente fala, como por exemplo, a gente fala em tomada de uso específico, um forno micro-ondas, por exemplo, observe aí na imagem que está chegando na sua tela, um forno micro-ondas como esse, gente, tem que ter um circuito só para ele. Ou seja, ele é ligado em uma tomada de uso específica. Então toda tomada de uso específica é alimentada através de um circuito exclusivo que com certeza está instalado no quadro de distribuição. A mesma coisa é para o chuveiro elétrico, também tem que ter um circuito só para ele, ok, pessoal? Então todos esses aparelhos tem que ter um circuito dentro de um quadro de distribuição. Então, é daí que a gente parte, é o princípio básico da divisão da instalação em circuitos. E aí, pessoal, tá chegando aí critérios estabelecidos pela NBR 5410. Então, nós vamos citar aqui alguns critérios estabelecidos pela NBR 5410. E o primeiro diz o seguinte: prever circuitos de iluminação separado dos circuitos de tomada de uso geral. Ok, pessoal? Vamos lá. Prever circuito de iluminação separado dos circuitos de tomada de uso geral. Essa TUGS aí no final, com esse verde aí, diferenciado, significa tomada de uso geral, ok, gente? Então quer dizer o seguinte, não é recomendável por norma misturar iluminação com tomada em um único circuito. Há situações que a norma cita sobre isso, sobre fazer uma ligação no mesmo circuito com lâmpadas e tomadas, e até limita uma certa quantidade de corrente elétrica, mas não vem o caso agora, ok? E aí chegando mais uma informação, de acordo com os critérios estabelecidos pela NBR 5410, que diz o seguinte: prever circuitos independentes, exclusivos para cada equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes. Vamos lá de novo, gente. Prever circuitos independentes, exclusivos para cada equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes. Ou seja, o que quer dizer aí nesse tópico, pessoal? Que o equipamento, quando tem uma corrente nominal superior a 10 amperes, nós devemos instalar esse equipamento em uma tomada de uso específico. Mais uma vez, se o equipamento tem uma corrente nominal superior a 10 amperes, então com certeza esse equipamento tem que ser alimentado por um circuito específico, ou seja, ligado em uma tomada de uso específico, tá certo, gente? Então vamos lá, continuando, ainda com os critérios estabelecidos pela NBR 5410. Olha só, pessoal, preste bem atenção. Se os circuitos ficarem muito carregados, os fios adequados para suas ligações irão resultar em uma seção transversal, melhor dizendo, maior, e vai dificultar vários fatores, como por exemplo, a instalação dos cabos nos eletrodutos. Por quê? Porque quanto maior a corrente elétrica, maior vai ter que ser o cabo. Então, quanto mais grosso, mais dificuldade ele vai ter de passar pelos eletrodutos, ok, gente? Outra dificuldade, a ligação de interruptores e tomadas. Por quê? Porque os interruptores e as tomadas, gente, eles têm lá na sua conexão do cabo com o interruptor e a tomada, ele tem lá uma seção específica. Então, se o cabo for muito grosso, quando for fazer a conexão, o eletricista, no caso você, já vai ter a dificuldade de fazer essa conexão com qualidade. Então, vai ficar aquelas espiras para fora. Então, não vai ficar legal. É por isso que a norma ela indica limitar os circuitos em 10 amperes, ok, gente? Em 10 amperes, ok? É claro que vai ter situações que vai ter circuitos com uma corrente elétrica um pouco maior, mas se possível, limitar em 10 amperes cada circuito, fica muito legal de se fazer os trabalhos, de se fazer a instalação elétrica e, consequentemente, a divisão em circuitos, ok, pessoal? Então, olha só, o Paulinho está chegando e com certeza está chegando aí uma boa informação que vai dizer o seguinte: para que isso não aconteça, o recomendado é limitar a 10 amperes os circuitos de iluminação e as tomadas de uso geral. Olha só, foi o que eu acabei de falar e o Paulinho chegou e confirmou aí para vocês. Então, e agora? Vamos organizar, né, gente? Agora vamos organizar
todas essas informações. Então preste bem atenção. Utilizando uma tabela, vamos agora inserir todo o conteúdo que levantamos. Prestem bem atenção, gente. Vamos também inserir os valores das tomadas e iluminação. Então é toda aquela questão daquele conteúdo das aulas anteriores, todos aqueles valores que a gente já calculou, e aí chegando uma nova tabela que com certeza você está acompanhando aí através da tua apostila. Então é essa tabela mesmo que a gente vai visualizar a partir de agora. Então preste atenção aí no detalhe, pessoal. Temos agora várias linhas, várias colunas, então observe o seguinte, circuitos. Olha o número do circuito, temos o do circuito número 1 ao número 12, ok? Então preste atenção, circuito número 1, o tipo de circuito, iluminação social, ok? Então no circuito número 1, então a gente observa que na verdade o circuito 1 e 2 é a iluminação social. Só que no circuito número 1 tem a sala, o dormitório 1 e 2, o banheiro, e o hall, ou então o corredor, tá certo, gente? É a mesma coisa, tá certo? Então observe o seguinte, o circuito 2, que também é de iluminação de serviço, aliás, não, gente, só corrigindo, eu disse que o circuito 1 e 2 é iluminação social, não, é só corrigindo. Circuito 1 é iluminação social, circuito 2 é iluminação de serviço, ok, gente? E já na iluminação de serviço, no caso circuito 2, a copa, a cozinha, a área de serviço e também a área externa. Então observe que a gente está falando de iluminação. Então observe aqui que já na coluna da potência tem aqui a quantidade. Como a gente está falando de iluminação, observe que na sala é um ponto só com 100 o quê? VA. No dormitório 1 é um ponto com 160 VA. Dormitório 2, 1 ponto com 160 VA também. Banheiro 1 com 100 VA. E o hall com 100 VA. Então, somando todas essas potências de iluminação de todos esses 5 cômodos, dá um total aqui de 620 VA. Da mesma forma, é aqui no circuito número 2 de iluminação de serviço, que dá um total de 460 VA. E agora aqui para baixo, a partir do circuito número 3, pessoal, tem as tomadas. No caso, circuito 3 é a tomada de uso geral. Então observe o seguinte, no circuito 3 só tem a sala, o dormitório 1 e o hall, tá certo, gente? Ou hall, ou corredor. Eu vou falar corredor, que fica mais simples, né? Mas aí você já sabe que o hall é o corredor. Então observe o seguinte, que na sala teve o quê? 4 pontos de tomada, cada um atribuído 100 VA. Já no dormitório 1 também 4 pontos de tomadas, cada um atribuído 100 VA. E no corredor, 1 ponto de tomada atribuído 100 VA. Então, somando, pessoal, como aqui na sala foi 4 tomadas, é claro que é 400. No dormitório 1 também 4 tomadas, 400 VA. Então, 400 mais 400, 800. E mais 100 VA do corredor, 900. Então, tá aqui o total. Ok, pessoal? E assim sucessivamente, é o mesmo raciocínio. Todos esses dados que estão aqui, a gente pegou lá dos primeiros cálculos que a gente fez das aulas anteriores. E aí observe o seguinte detalhe, a partir do circuito 10, observe que o 10 é tomada de uso específico, 10, 11, 12 é tomada de uso específico. Então observe o seguinte, que o circuito número 10 é uma tomada de uso específico da área de serviço, portanto a gente atribuiu uma potência de 1000 watts. Então observe aqui que na coluna de potência, na parte de watts, na coluna de watts está aqui os valores, ok? Circuito número 10, 1000 watts, circuito número 11, que na verdade é do chuveiro elétrico, 5.600 watts, e no circuito número 12, que é 2.000 watts, que no caso é do forno micro-ondas, ok, pessoal? E aí, a somatória aqui embaixo, então essa é a linha de raciocínio. Só lembrando, pessoal, observe o seguinte, aqui na coluna de tensão, os circuitos de tomada de uso específico, a maioria deles foi atribuído aí a tensão de 220 volts, ok? Somente o circuito 10, que é o da área de serviço, que no caso é da máquina de lavar, não está aparecendo aqui, não foi colocado aqui o nome, pessoal, mas é a máquina de lavar, tá certo? Foi atribuído a esse circuito 127 volts, ou seja, esse circuito está sendo ligado em 127 volts. Mas observe o seguinte, já o circuito número 11 do chuveiro e o número 12 do forno micro-ondas foi ligado em um circuito de 200, em uma tensão, melhor dizendo, corrigindo,
em uma tensão de 220 volts. Então, o que diz a norma, gente? A norma diz o seguinte: tomada de uso específico, se for possível, ligar sempre em 220 volts, tá certo, gente? Então, vamos seguindo. Essa é a dinâmica da tabela, essa é a lógica da tabela, e a gente vai trabalhar com essa tabela até o final, tá certo, pessoal? Organizando todas as outras informações que vão vir pela frente, a gente vai organizar todas nessa tabela. Então, vamos nessa, vamos seguindo. Então, observe aí. Isso daqui, pessoal, que vocês estão visualizando agora, é o que será o quadro de distribuição de acordo com o que a gente está estudando, de acordo com os dados que a gente está levantando através desses cálculos. Então, o quadro de distribuição ficaria dessa forma. Observe os disjuntores. Então, esses disjuntores representam os circuitos. Olha só, o circuito número 1 seria o que? O circuito número 1? Iluminação social, de acordo com o que a gente viu na tabela, ok, pessoal? Então, circuito número 2, o que seria o circuito número 2? Só para a gente, com essa animação, a gente lembrar o que foi colocado ali na tabela. Iluminação de serviço, circuito número 1 e 2, iluminação. Circuito número 3, observe o seguinte: circuito número 3 é um circuito de tomada de uso geral. Circuito número 4 também é um circuito de tomada de uso geral, assim como também o circuito número 5, tomada de uso geral. Circuito número 6, também é um circuito de tomada de uso geral. Circuito número 7, ok, pessoal? Circuito número 8 também, então observem. Chegando aí o circuito de número 9, tomada de uso geral. Circuito de número 10, agora já é uma tomada de uso específico, ok? Tomada de uso específico, então você pode confirmar acompanhando aí a animação na sua apostila, ok, pessoal? Então, o circuito número 10, que é uma tomada de uso específico, é o circuito de uma máquina de lavar, como você está vendo aí na imagem. Então, chegando aí o circuito bifásico, que é o circuito número 11, que também é um circuito de tomada de uso específico, e é o circuito do chuveiro elétrico, ou seja, é um circuito que vai alimentar o chuveiro elétrico lá dentro do banheiro. E aí, um outro circuito bifásico é o circuito número 12, também de uma tomada de uso específico, que vai alimentar o forno micro-ondas, ok? E aí no quadro de distribuição, mas antes, gente, preste bem atenção. Chegando aí, ó, uma informação, atenção, diz o seguinte: a NBR 5410 estabelece critérios para disjuntores reservas no quadro e devem ser decididos da seguinte forma. Ou seja, o que quer dizer com isso? Você não vai ocupar todos os espaços do quadro de distribuição com disjuntores, porque tem que ter reserva. Por que reserva? Porque de repente você resolve fazer algum tipo de adequação na sua instalação elétrica e precisa criar aí novos circuitos. E aí tem que ter espaço para colocar novos disjuntores. Então preste bem atenção. Observe o seguinte: no item 6.5.4.7, observe que essa página é da própria ABNT, tá certo, gente? Então preste atenção, da NBR 5410. Diz o seguinte: nos quadros de distribuição deve ser previsto espaço de reserva para ampliações futuras, com base no número de circuitos com o que o quadro for efetivamente equipado, conforme a tabela 59. A tabela 59, essa tabela aí embaixo que vocês estão observando agora, estão visualizando. Tabela 59, quadro de distribuição, espaço reserva. Preste atenção no que diz, gente, olha só. Duas colunas e várias linhas. A coluna da esquerda, a primeira coluna, diz o seguinte: quantidade de circuitos efetivamente disponível. Preste bem atenção. Até 6 circuitos. Observe aqui na lateral direita, espaço mínimo destinado à reserva, em número de circuito. Então, até 6 circuitos, quando o teu quadro de distribuição tem até 6 circuitos, tu tem que deixar pelo menos 2 espaços reserva. Se o teu quadro tem de 7 a 12 circuitos, tu tem que deixar pelo menos 3 espaços reserva para novos disjuntores. Se o teu quadro tem de 13 a 30 circuitos, tu tem que deixar pelo menos 4 espaços reserva. E se teu quadro passar de 30 circuitos, tu tem que deixar aí pelo menos 15% do total de disjuntores em reserva no teu quadro de distribuição, ok, pessoal? Então, fazendo isso, com certeza o teu quadro vai estar preparado para novas ampliações. E aí, preste bem atenção, observe aí, visualize aí um quadro de distribuição. Agora é um quadro de distribuição de verdade, a imagem de um quadro de distribuição. E aí a gente mostra aí mais ou menos como é que ficaria os disjuntores, todos bem ajeitadinhos. Olha como fica bonito, gente. Isso daí já é fase final praticamente, né? A gente faz aquela fase de cálculo que a gente já viu nas aulas anteriores. E por último, depois da gente ter feito todo o cálculo de dimensionamento, é que a gente vai fazer esse trabalho aí vai ficando
vai ficando bonito de se ver, todos os disjuntores bem colocados, os dispositivos de proteção, como a gente está vendo, os disjuntores termos magnético e os interruptores DR. E um detalhe bem interessante, observem aí que apareceu a tabela que a gente tem que fixar, pessoal, na tampa do quadro de distribuição, e essa tabela contendo aí o circuito, os números dos circuitos, como vocês estão observando, a tensão de cada um deles e o local, como por exemplo, circuito número 1, e aí quem for por algum motivo precisar fazer algum tipo de intervenção no quadro de distribuição, vai observar que o circuito número 1 é o circuito de iluminação social, que corresponde à sala, o dormitório 1 e 2, o banheiro e o corredor. Vai saber que, por exemplo, o circuito número 6 é o circuito de tomada de uso geral da copa. O circuito número 5 também é um circuito de tomada de uso geral da copa. Então não vai ter aquele risco de você, de repente, desenergizar uma parte da casa sem necessidade, uma vez que foi fixado aí na tampa do quadro de distribuição uma tabela como essa, ok, pessoal? Então é dessa forma que a gente tem que agir. Então, observe aí, continuando, chegando aí um outro dispositivo de proteção no quadro, no caso é um DPS aí de vermelhinho, ok? Mas lá na frente a gente vai explicar sobre dispositivo de proteção, e aí é onde a gente vai dar mais detalhes sobre os disjuntores termos magnéticos, os interruptores diferencial residual e também os DPS. Vamos aprender a dimensionar todos eles também, ok, gente? Então, vamos nessa. Chegando aí mais uma advertência, de acordo com a NBR 5410, no item 6.5.4.10, que diz o seguinte: os quadros de distribuição destinados à instalações residenciais e análogas devem ser entregues com a seguinte advertência. Então observe a advertência, pessoal, é muito importante. Número 1, quando o disjuntor ou fusível atua desligando algum tipo de circuito ou instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga, por isso nunca troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente. Simplesmente isso, tá certo, gente? Com regra, a troca de um disjuntor fusível por outro de maior corrente requer antes a troca dos fios e cabos elétricos por outro de maior seção, no caso a bitola. E o número 2 é o seguinte: da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos, ele está falando do dispositivo DR, mesmo em caso de desligamento sem causa aparente. E assim vai. Isso, na verdade, está diretamente ligado, essa advertência, à questão de cálculos e dimensionamento. Se a gente aprende a fazer um bom cálculo e dimensionamento, pessoal, com certeza a gente não vai fazer aí o que a advertência não permite, ok, pessoal? Então por isso que é muito importante a gente se aperfeiçoar nas questões dos dimensionamentos. E aí vamos nessa, vamos seguindo. E aí, se liga na dica. A dica vai dizer o seguinte para vocês, olha só: os circuitos das tomadas de uso geral deverão ser ligados em 127 volts. Os circuitos da tomada de uso geral ser ligados em 127 volts. E o circuito das tomadas de uso específicos deverão ser ligados preferencialmente em 220 volts. Quando falo em preferencialmente, pessoal, é porque se for possível, ok? Se for possível, se não tiver nenhum outro problema, e aí isso quem vai analisar é vocês, que estão lá efetivamente no local fazendo trabalho, então vão saber se pode ou não pode. Então, eu peço que vocês não meçam esforços se puder alimentar as tomadas de uso específico em 220 volts. Por que isso? Porque a corrente elétrica, consequentemente, vai ser mais baixa, ok, pessoal? Já os circuitos de tomada de uso geral, existem alguns equipamentos que podem ser ligados também em 220 volts, ok? Então, a maioria é 127, por isso que a gente frisa mais a questão da tensão em 127, mas é claro que existe equipamento de uso geral, ou seja, melhor dizendo, existe tomada de uso geral na tensão de 220 volts, ok? Então vamos nessa, vamos seguindo, preste bem atenção no detalhe. Na verdade, acabou essa nossa aula, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, ok, pessoal? Se alguém não entendeu, ainda resta alguma dúvida, volta de novo aí o nosso treinamento dessa aula e aí tira toda a tua dúvida e depois continua, tá certo, gente? Então, grande abraço, te espero lá na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.